Graças a Deus pela sua palavra e por tudo que ela nos ensina a cada dia. A nossa lição de hoje vai seguir o tema do trimestre, que trata da Igreja de Cristo vivendo, neste mundo mau, nesse mundo que é dominado pelo espírito da Babilônia, que nós aprendemos na lição passada, que o espírito da Babilônia é um sentimento, é uma atitude que é dominante no mundo sem Deus e que tem, entre outros objetivos, o propósito de tirar a igreja da direção do caminho daquilo que o Senhor estabeleceu para ela e fazê-la trilhar outros caminhos que não são a vontade de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre a doutrina do pecado. Qual é o impacto que essa doutrina tem sobre a humanidade como um todo e sobre cada pessoa, sobre cada sujeito, sobre cada indivíduo. Vamos falar também das maneiras como essa doutrina tem sido apresentada sem a conformidade com as Escrituras, ou seja, a maneira equivocada que esse tema tem sido colocado, inclusive por pessoas que se denominam cristãos. E este é um ponto muito importante para a gente entender com o que estamos lidando. Nós sempre imaginamos que o maior perigo para a igreja, a maior ameaça contra a igreja seria uma ameaça de violência física, seria uma ameaça de destruição de vidas dos cristãos. E é claro que isto é algo que realmente causa bastante impacto. Mas existe uma outra estratégia que normalmente vem antes, desta estratégia da perseguição, do risco de vida, da proibição de pregar o evangelho, é a estratégia satânica de criar um outro evangelho aceitável. Por quê? Porque quando há uma opção, entre aspas, para que alguém possa exercer de algum modo a sua fé, aquele grupo que se mantém fiel aos princípios bíblicos, ele começa a ser tratado como um grupo perigoso socialmente. Por isso que vocês ouvem hoje dizer que existem cristãos fundamentalistas, existem cristãos homofóbicos, existem cristãos transfóbicos, existem cristãos, e aí vão colocando algum ponto. O que está acontecendo, queridos? Está sendo preparado um ambiente para que haja um tipo de cristão que possa exercer livremente a sua fé, e esse tipo de cristão não é o cristão bíblico, e para que se crie um grupo de cristãos que poderá ser perseguido, que poderá ter a sua voz calada. Esse é um ponto de partida, e isto não acontece da noite para o dia, Isso leva gerações. Para os irmãos perceberem como isto funciona, a Coreia do Norte, que é um país extremamente fechado para o evangelho, onde os cristãos são presos, são levados para campos de trabalhos forçados, campos de concentração e coisas desse tipo, levou 80 anos para sair de um regime de liberdade para um regime de restrição. Então, esses pequenos movimentos que nós vemos acontecer hoje, eles não são desconectados de um projeto, de um todo
para impedir a pregação do Evangelho. E nós precisamos estar atentos a isso. A introdução da nossa lição diz que a queda transmitiu à humanidade, a queda no Éden, transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Essa expressão que nós encontramos aqui, dizendo que a queda transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro, fala do impacto do pecado, do primeiro pecado, do pecado de Adão e Eva, e a sua modificação na natureza humana. Essa expressão natureza aqui tem a ver com impulso natural, propósito natural, inclinação natural. Quem aqui tem um cãozinho na sua casa? Tem um cachorrinho ou até um cachorro grande na sua casa? Alguém tem? Qual é o alimento que vocês compram para o cachorro de vocês? Ração, né? E às vezes é uma ração feita com todo cuidado, balanceada, com mais isso e mais aquilo, e você trata o seu cachorro com o maior cuidado. Mas se alguém, de maneira descuidada, colocar uma carne, né, até já vencida, já passada, do outro lado da sua rua, e você abrir o portão, provavelmente o que o seu cão vai fazer? Ele vai deixar aquela ração que você comprou a R$60 o saco, né, e vai lá comer uma carne estragada. Por que isso? Porque a natureza do cão é comer a carne, não importa o estado que ela esteja, né? E assim nós poderíamos citar outro exemplo, mas permaneçamos nesse. Quando falamos isso, é evidente que nós não estamos comparando o ser humano ao cão, porque o cão foi feito por Deus com essa natureza. Então, quando o cão age assim, ele está agindo dentro daquilo para o qual ele foi feito. A grande questão em relação ao ser humano é que a Bíblia diz que Deus criou o homem bom. Nós temos essa afirmação lá no livro de Gênesis, né? Quando Deus terminou a sua obra, ele diz que tudo era... Como é que é? Mas ele falou que era só bom? Que tudo era muito bom. Então Deus não criou o homem com a natureza pecaminosa. Mas quando o homem, né, o ser humano, eu não estou falando especificamente de Eva ou de Adão, mas quando Adão atende à proposta satânica de desobedecer a Deus, houve um impacto tão profundo na natureza humana que nós chamamos isso na teologia de queda. O homem caiu, o homem saiu daquela natureza perfeita, criada por Deus para a adoração e para o serviço dedicado a Ele, e essa natureza é modificada pelo pecado. Essa queda foi algo tão radical, essa queda foi algo tão drástico, que o homem se tornou incapaz de por si só desejar as coisas de Deus. Eu não vou pedir ninguém para levantar a mão aqui, porque eu não quero constrangê-los. Mas quem é de nós que não sente desejo de praticar um pecadozinho? Eu vou ficar até de olho fechado e te aconselho que fique também, viu? Para que você não veja nem as reações. A realidade é que todos nós. Por quê? Porque o pecado, ele não só
atingiu Adão, mas ele foi passado a partir de Adão para todos os homens. E no primeiro capítulo da lição, nós temos aqui as definições do que é pecado. A definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego, amartia, que possui conotação de erro moral. Assim, a Bíblia define o pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Queridos, existe uma definição básica para o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O que isso nos mostra? Que o pecado é sempre um ato contra Deus, em última análise. Imagina que eu não xingue ninguém, que eu não deixe de orar, que eu não deixe de ser um bom crente, mas eu perca a paciência e me encontro com um determinado irmão e a gente começa a ter um diálogo mais forte, aquilo vira uma briga, né? E eu agrido fisicamente esse irmão. Teoricamente, eu não fiz nada contra Deus, concordam comigo? Eu fiz contra o irmão. Mas como pegar essa agressão física ou até verbal, psicológica, enfim, e ligar isso com Deus? Porque o mesmo Deus que espera que nós sejamos santos porque Ele é santo, Ele diz que eu devo amar o meu irmão. Quando eu odeio o meu irmão, ou quando eu não amo o meu irmão, eu estou desobedecendo uma lei de Deus. Então, todo pecado é sempre uma afronta contra Deus. Fechado isso para a gente? Esse entendimento é fundamental para a gente não ser enganado por erros doutrinários e por heresias, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, definição básica de pecado. O pecado é uma transgressão à lei de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram. Quando as pessoas iam escrever sobre pecado, lá nos tempos bíblicos, nos tempos do Antigo Testamento, onde os textos eram em hebraico, eles escreviam a palavra chatá, que significa errar o alvo. Traduzindo isso na doutrina prática para nós, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para o meu modo de viver. Então, quando eu deixo de seguir o propósito de Deus, isso é pecado. Mas no Novo Testamento, a cultura predominante já era a cultura grega, e a palavra que era usada lá era amartia, que significa errar o alvo. Ou seja, o pecado não é apenas não conseguir viver no propósito de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, além de eu não viver os propósitos de Deus, eu decido ser contrário a eles. Então, o que é o pecado? O pecado é uma transgressão consciente daquilo que Deus determinou. Seja porque eu tomei uma atitude ou porque eu deixei de tomar. Quando eu não faço o bem a quem eu posso fazer, a Bíblia diz que eu cometi pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas eu não fiz nada. É exatamente isso, né? Você se omitiu de cumprir o plano de Deus.
O outro ponto do pecado é que o pecado se tornou uma questão universal. Nós tivemos a nossa leitura bíblica na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e ali, aquele texto ele é muito impactante, né? Mas se vocês lerem o capítulo 1 e o capítulo 2, vocês vão ver que Paulo discorre basicamente sobre duas questões. A primeira questão que Paulo se debruça sobre ela em Romanos é mostrar aos judeus que eles eram pecadores e que eles necessitavam de salvação. Os judeus não estavam garantidos, que era o sentimento que eles tinham. Nós somos o povo de Deus, então nós estamos numa posição privilegiada. Paulo joga isso por terra e diz assim: vocês judeus, vocês acham que vocês podem julgar os gentios porque vocês são o povo de Deus? Quem é você que julga o seu irmão? Lá no capítulo 2, aí Paulo faz um contraste. Ele mostra aos gentios que os gentios também estão igualmente perdidos. E então, quando nós chegamos no texto da leitura bíblica, é aquilo que Paulo escreve aqui com muita propriedade. Versículo 9. Pois que, ou o que vocês acham? Nós somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Quando a gente caminha um pouquinho mais, né, lá no versículo 19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. O que Paulo quer dizer com esse versículo? Que ninguém tem uma justificativa válida para o seu pecado. Não existe justificativa para o pecado. Então, isso é muito claro para nós, né? Isso é muito explícito para nós, que o pecado ele não é um problema apenas daqueles que creem. Os crentes acreditam que são pecadores e que se arrependeram, mas eu não acredito nisso, não. O pecado ele é um problema universal. Ele é um problema que atinge todos os homens. A corrupção que o pecado causa atinge a raça humana e atinge a cada um individualmente. O que seria um exemplo para a corrupção? Você pode dar um exemplo aí do que poderia simbolizar a corrupção? Vocês estão com a palavra. Vocês já viram algumas construções que se iniciaram, as colunas foram levantadas e que o proprietário da construção não pôde terminar no tempo hábil, e aquelas colunas ficam expostas, e vocês percebem que com o tempo elas começam a rachar? Alguém já viu isso em alguma construção? E vocês sabem por que aquilo acontece? Porque a água começa a penetrar nas ferragens que não estão cobertas e ela vai enferrujando. E na medida que ela vai enferrujando, ela vai estragando aquela coluna. Não existe ferro forte que não possa ser quebrado pela ferrugem. Então, uma boa comparação para a corrupção é a ferrugem. A ferrugem quebra um vergalhão, irmão Isaías, da noite por dia. Quanto tempo leva? Anos e anos, né? Então, o que é a corrupção?
A corrupção é aquela ferrugem que vai enfraquecendo a nossa estrutura moral. Ela vai enferrujando, né, a nossa mente, a nossa moral, a nossa vida espiritual. E nós começamos a lidar com ela de uma maneira aceitável. Um dono de uma propriedade que é cuidadoso, quando ele vê que as colunas daquela construção estão expostas, ele arruma um jeito de cobrir, de colocar alguma coisa. Para quê? Para que não aconteça a ferrugem destruidora. Às vezes pintam, o fato de pintar já é uma proteção. Mas quando nós não fazemos nada, a corrupção vai se fortalecendo. O pecado é uma corrupção que vai ganhando espaço no coração do homem. Tudo aquilo que a gente antes considerava pecado, a gente começa a considerar que não é tão pecado assim. Irmãos, eu vou usar aqui alguns exemplos. As pessoas usarem drogas, né? Usarem substâncias psicoativas, era uma coisa considerada absurda há algum tempo. Na minha infância, a gente morando em vilas muito pequenas, chegou lá um rapaz que tinha vindo morar em cidades maiores, e quando ele voltou, ele estava usando drogas. Aquilo foi um impacto para nós. Sabe o que é mais engraçado? Hoje, eu passo na rua aqui em Valadares, em alguns lugares, as pessoas usam aquela mesma droga à luz do dia. À luz do dia. E isso é considerado normal. Não causa mais aquele impacto. A corrupção moral é exatamente isso, né? O pecado deixa de causar impacto. Vamos falar dentro da nossa seara, né? A infidelidade conjugal era tratada como uma lepra no meio dos cristãos. Embora eu acredito que aconteciam alguns excessos, mas uma coisa que me incomoda muito é que hoje isso é tratado com uma certa normalidade. Isso hoje é tratado como se algo... irmão, e nós criamos um monte de desculpas, né? Pastor, o senhor sabe, né? A carne é fraca. De fato, a expressão a carne é fraca é bíblica, mas nós, malandramente, né, começamos a nos firmar nessa expressão. Nós criamos uma justificativa. Então, quando estudamos a doutrina do pecado, nós precisamos aprender que o pecado é completamente rejeitável. Ele é rejeitado por Deus e deve ser rejeitado por nós. E talvez alguém até diga: pastor, isso não é fácil. Verdade. Por isso que nós precisamos de Jesus. Se nós conseguíssemos sozinhos, para que Cristo teria morrido? Qual seria o sentido de Deus enviar seu Filho, se tornar carne, viver como nós, sem pecado, mas uma vida diária como a nossa, morrer na cruz? Por que isso? Para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. Então, pastor, isso não é fácil. É verdade, não é fácil, mas é possível? Sim, com a graça de Deus. É por isso que nós precisamos de Jesus. Se nós nos distanciarmos de Jesus, a corrupção moral e espiritual vai tomar conta da nossa vida. Agora, a gente gosta de criar artifícios para transformar as coisas negativas em algo aceitável. Quando a gente tem uma verdura que é muito amarga, né?
Os irmãos pensam que jiló é um legume amargo. Talvez é porque alguns de vocês nunca comeram um palmito chamado gariroba. Se um dia vocês comerem, vocês vão descobrir que o jiló não é amargo. Quando eu me mudei para Goiânia, a empresa nos enviou, nós procuramos a casa e nós fomos na feira, né? Eu gosto de ir na feirinha, não vou toda semana, mas gosto do ambiente. E aí eu falei com a Léa, vamos na feirinha? Quando nós chegamos, uma feira maravilhosa, muitos legumes, muitas verduras, e aí tinha um moço lá vendendo, eu falei, olha Léa, que engraçado, palmito aqui. E aí eu falei, corta um pedacinho para mim. Aí a dona cortou um pedacinho dessa tal de gariroba. Irmãos, eu coloquei aquilo na boca. Eu acho que eu nunca vi nada tão amargo. E aí a gente diz assim, mas como é que as pessoas comem isso? As cozinheiras, né, com as suas habilidades, vão criando meios de diminuir o amargo daquele palmito, né? Fervem de uma certa maneira, colocam um determinado produto para ferver, para ferventar, e assim vai diminuindo, e aquele produto amargo, ruim, né, ele começa a ficar aceitável. E é sobre isso que nós vamos falar no segundo capítulo da lição. As teologias modernas, né? E nesse capítulo nós vamos falar sobre a teologia do pecado social, a teologia da libertação e o liberalismo teológico. Eu não estou fazendo a leitura específica do texto, irmãos, porque eu creio que vocês leram o texto em casa. E como a lição de hoje ela tem o conteúdo mais complexo, então eu já estou entrando direto no conteúdo. A teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 1968, na Colômbia, e Puebla, no México, em 1979. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a injustiça, a pobreza e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original para o pecado social enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Irmãos, vocês se lembram lá do primeiro pecado, né? Quando Deus desceu para falar com Eva e com Adão, qual foi a atitude deles? Se esconder, né? Por quê? Porque a sua consciência mostrava que houve uma mudança neles. Eles estavam nus, eles se sentiram envergonhados e, portanto, eles se esconderam de Deus. Mas é possível esconder de Deus? É uma ilusão da mente humana de que a gente vai conseguir se esconder de Deus. Jamais conseguiríamos. Então, quando Deus diz assim, Adão, estou te vendo aí, meu filho, vamos conversar. Cadê você, Adão? Vim te procurar, a gente precisa conversar. E então, Adão vem falar com Deus, assim, todo, né, desconcertado. Deus diz assim, o que aconteceu, Adão? Ele disse, Senhor, a gente comeu daquele fruto que o Senhor disse para a gente não comer, e agora, para o Senhor ver, eu estou nu. Sensação que ele não tinha antes. E Deus pergunta para ele, por que vocês fizeram isso? Qual foi a resposta de Adão? Senhor, a mulher que o Senhor me deu, me ofereceu o fruto, e ela é minha mulher, né? Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então por isso eu comi. Aí Deus disse para a mulher,
E você, mulher? Por que você comeu? Ah, Senhor, a culpa é da serpente. Então esse negócio de isentar de responsabilidade o indivíduo faz parte da natureza pecadora do homem. E a teologia do pecado social trabalha muito com esse aspecto. Em síntese, falando de uma maneira bem resumida, a teologia do pecado social tira do pecado o fator da transgressão contra Deus. Por isso que eu disse para vocês, é fundamental compreendermos que o pecado é, antes de qualquer coisa, uma transgressão contra Deus. Nós não negamos que o pecado tem um impacto social. Negar isso seria desinteligência, Quando a gente, por exemplo, eu morei perto de uma família e eu me dava bem com eles, mas eu comecei a ouvir alguns barulhos estranhos às vezes, E eu acabei descobrindo que o nosso vizinho agredia a sua esposa. Aquilo teve um impacto social. Aquilo teve um impacto na minha família. Os meus filhos, nunca haviam presenciado uma situação como essa. E um dia eu estava saindo no portão e ele estava lá, e eu chamei e disse para ele: vizinho, eu não me sinto assim no direito de dizer como você tem que viver, mas eu queria te dar um conselho. Pare de bater na sua esposa, por 2 motivos. Primeiro, porque você está incomodando a gente que mora aqui no prédio. Segundo, uma hora dessa, alguém vai chamar a polícia e você vai para o chilindró. Então, eu sugiro que você mude o seu comportamento. Pastor, mas essa mulher é terrível. Eu digo, olha, você tem que encontrar um meio de resolver isso. Até porque você também tem filhos pequenos igual os meus. Então, o pecado tem um impacto social? Negar isso é negar o óbvio, é claro que tem. Mas o pecado não é apenas uma questão de impacto social. Outra questão também colocada aqui é a ideia de que o pecado, ou a prática do pecado, se justifica porque as pessoas vivem em estruturas opressoras, por causa da pobreza, da injustiça e da desigualdade. É muito fácil ser extremista, irmãos. Dizer assim, não, os cristãos negam a opressão social. Nós não negamos isso. É claro que existe pobreza, existe injustiça social, existe desigualdade, e isso impacta a vida do indivíduo. Agora, isso não é justificativa para o pecado. Não é porque alguém é pobre que justifica ele não ser honesto. E o mais interessante é que as maiores corrupções não acontecem com pessoas pobres. A gente vê pessoas que, não pode nem falar o nome porque hoje tudo dá processo, Mas a gente vê funcionários públicos que ganham 50 mil, 60 mil, 80 mil reais por mês se corrompendo. E a gente vê pessoas que trabalham o mês inteiro ganhando 1.300, 1.500, 2.000 reais e são gente honesta. A gente encontra pessoas que trabalham em palácios e são desonestos. A gente encontra catadores de lixo que encontram uma blusa e dentro dela tem um bolso e ali alguém deixou um celular, alguém deixou um dinheiro e aquela pessoa procura arrumar um jeito de devolver. Então não é apenas uma questão de que por ser pobre o pecado está justificado. Existe injustiça social, principalmente num país como o Brasil, mas que não é um problema só do Brasil, é um problema no mundo inteiro. Então nós não negamos que existam estruturas opressoras. Evidente que existe. Agora, elas não são justificativas para o pecado. O pecado é responsabilidade pessoal.
A Bíblia diz que o filho não leva a maldade do pai e o pai não pode tomar para si a maldade do filho. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 33, salvo engano. Então, o pecado não é apenas um problema social. Agora, guarde bem isso, todo movimento de heresia vai beber da fonte da negação do pecado. Todo movimento de heresia, em algum momento, vai negar a gravidade do pecado. Por quê? Se o pecado não é tão grave assim, não seria necessário Cristo morrer por nós. Então, quando eu nego a gravidade do pecado, quando eu nego o pecado como um fator espiritual, quando eu nego que o pecado pode e vai levar o homem à perdição e ao inferno, na verdade, eu estou negando a necessidade da obra de Cristo. E toda heresia vai passar por esse caminho da negação da obra de Cristo. Então, o pecado, ele é mais do que um problema social. Nós temos aqui uma outra teologia que caminha no mesmo sentido. É a teologia da libertação. A teologia da libertação foi um movimento que começou com mais força, na Igreja Católica. Houveram dois padres muito conhecidos, padre Gutierrez, Gustavo Gutierrez, no Peru, e o padre Leonardo Boff, que ainda é vivo, está no Brasil. E eles difundiram a teologia da libertação como um ensino que diz que a prioridade bíblica não é libertar o homem do pecado, mas da condição social, da injustiça social, econômica e cultural. Este deve ser o propósito da igreja. Ora, irmãos, como eu disse, é evidente que se nós não negamos a existência das injustiças sociais, nós não podemos ser insensíveis a elas. Então, todo movimento de injustiça, a igreja deve condenar. E, historicamente, nós temos a igreja fazendo isso. Eu poderia falar de outros tempos, eu vou puxar mais pertinho para nós, A Igreja Batista de Montgomery, nos Estados Unidos, teve um líder chamado Martin Luther King, que foi um dos que mais lutou pela defesa do direito dos negros, que eles fossem tratados assim como qualquer pessoa. Isto é uma luta contra a injustiça social. Então, a igreja precisa lutar contra a injustiça social? Claro. Porém, não pode se confundir isto com a pregação do Evangelho. Eu assumi o pastoreio de uma igreja em janeiro de 2008. E o meu antecessor, ele tinha um trabalho social muito forte na cidade. E esse trabalho envolvia distribuição de leite a famílias carentes, distribuição de cestas básicas e muitas atividades que são nobres e tinham bons propósitos. O problema é que, junto a isso, ele tinha a responsabilidade de pastorear uma igreja e mais 6 congregações. E o que eu pude perceber é que eu não daria conta de fazer as duas coisas. Então, eu me reuni com as lideranças desse movimento social e disse: olha, eu vou indicar lá da igreja 1 ou 2 irmãos para auxiliar vocês nesse trabalho social que vocês fazem, porque eu cheguei agora, nós temos reformas para fazer, temos uma igreja caída para levantar. A minha atividade nesse primeiro momento vai ser
muito mais pastoral do que social. E aí levantou um rapaz e disse: ó, pastor, o senhor não está cometendo um equívoco, não? Eu disse: me convença, qual seria o equívoco? Não, porque a função da igreja é distribuir comida aos pobres. Eu disse para ele: olha, você é que está cometendo um equívoco. A função da igreja inclui dar comida a quem tem fome, mas não é a missão principal da igreja. A missão principal da igreja é pregar o evangelho. Nesse pregar, nós podemos fazer assistência social, nós podemos atender pessoas que estão socialmente desprezadas, nós podemos, isso tudo faz parte, mas a principal função da igreja e a minha principal função é pregar o evangelho, é adorar a Deus e pregar o evangelho. O que eu quero dizer contando essa experiência? Que a igreja não pode negar as injustiças sociais, a igreja não pode se omitir em cumprir o seu papel, mas a igreja não pode substituir a sua luta para que as pessoas tenham os seus direitos preservados, para que as pessoas tenham a sua dignidade mantida por causa da pregação do evangelho. A igreja não pode substituir uma coisa pela outra. A principal função nossa é pregar o evangelho. E esse movimento da teologia da libertação, ele não ficou só na igreja católica, né? Nós temos também uma linha dentro do movimento evangélico que adotou esse pensamento, né? É chamada teologia da missão integral. E junto a essas duas vertentes, nós temos um terceiro ponto aqui, que é o liberalismo teológico. Após a Reforma Protestante, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, a inerrância e a infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Vocês se lembram que eu dei o exemplo aqui do palmito amargo? Que para ele não ficar tão amargo assim, as cozinheiras criaram um método para que ele se tornasse mais aceitável. Assim é o chamado liberalismo teológico. O liberalismo teológico não tem nenhuma ligação com o pensamento de tolerância a usos e costumes. É muito pior do que isso. Por quê? Porque o liberalismo teológico mudou o método de se interpretar as Escrituras. A Reforma Protestante utilizava como método para interpretar as Escrituras o método histórico-gramatical. O que isso quer dizer? Eu vou ler a Bíblia, vou procurar compreender aquilo que ela tem de história e vou procurar compreender o que ela está dizendo. Eles mudaram para um método chamado método histórico crítico. O que o método histórico crítico de interpretação das Escrituras ensina? Ao invés de procurar compreender aquilo que as Escrituras estão dizendo, eles resolvem reinterpretar aquilo que foi dito segundo o seu pensamento crítico. E é por causa disso que a gente ouve algumas aberrações, como nos dias de hoje. Nós tivemos, e eu vou citar o nome aqui,
porque isso está público na internet, né? Então não corre risco de eu sofrer nenhuma reprimenda. Nós temos hoje um pastor bastante conhecido no Brasil, pastor Ed René Kivitz, que ele diz abertamente que a Bíblia precisa ser ressignificada. Nós temos um líder religioso que foi pastor presbiteriano, o reverendo Caio Fábio, que hoje ele lidera um movimento religioso chamado Caminho da Graça, em que nada é pecado. Pecado não existe. Namorados dormirem juntos não é pecado. Homossexualidade não é pecado. Imoralidade sexual não é pecado. Nada é pecado. Por quê? Por causa desse caminho aqui chamado de liberalismo teológico. Eu disse no início da lição que existe um projeto que vem sendo construído, e eu espero que vocês estejam atentos a isso, em que esse projeto planeja nos transformar, nós que pregamos esses conceitos como homens e mulheres radicais. Se esse projeto continuar, e vai, daqui a alguns dias, nós seremos tratados como se fôssemos terroristas. Porque lá no islamismo existe, né, aquele movimento que eles chamam de xiitas, né, os fundamentalistas que explodem construções e tal, e eles são chamados de fundamentalistas. Curiosamente, nós também já estamos sendo chamados de fundamentalistas. Então, queridos, nós precisamos estar mais atentos às coisas que acontecem perto de nós. Uma coisa nós precisamos ter muita clareza: o nosso fundamento são as Escrituras Sagradas, e nós não vamos abrir mão disso. Podemos pagar um preço por isso? Podemos, mas nós não podemos abrir mão daquilo que as Escrituras ensinam. O pecado é um problema universal, o pecado é um problema atemporal. Ou seja, o que era pecado no Antigo Testamento era pecado nos dias de Jesus, continua sendo pecado hoje. Isso está muito claro nas Escrituras. Ah, pastor, mas isso era lá no tempo dos 10 mandamentos. Queridos, os 10 mandamentos, eles estabeleceram os princípios. E esses princípios foram integralmente preservados nas doutrinas do Novo Testamento. Todos eles foram integralmente preservados. E a igreja deve preservar isso. Para nós, não se trata de uma questão de tradição religiosa. Porque uma expressão que a gente ouve muito, né? Principalmente em debates na internet, em podcasts, né? Em programas, né? Algumas tradições cristãs. Irmãos, eu não estou preso a tradições cristãs. Eu estou preso às Escrituras. As Escrituras continuam sendo a palavra de Deus para mim. E isto não pode ser negociado. Agora, pastor, do ponto de vista prático, como eu consigo perceber esses conceitos que o senhor colocou aí? É provável que talvez eu não tenha sido claro o bastante, e alguns desses conceitos vocês não tenham compreendido. Mas percebam, como isso se apresenta no nosso dia a dia, na normalização do pecado. Quando nós vimos as pessoas normalizando aquilo que a Bíblia chama de pecado, nós estamos convivendo de maneira frontal. Nós estamos frente a frente com a teologia do pecado social, a teologia da libertação, o liberalismo teológico que pretende suavizar o conceito de pecado. Crise moral, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa chama-se ética. E a prática
dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. O que é ética? A ética são os valores que regulam a nossa conduta. Vou dar um exemplo a vocês. Imagina que você more numa propriedade e o seu vizinho não construiu um muro. Vocês moram, são 2 ou 3 lotes ali juntos e não tem um muro de separação, não tem uma cerca. Você sabe qual é o tamanho da sua propriedade? Sim ou não? Sim, eu sei. A minha propriedade tem 20 metros de frente e 30 de fundos. Mas aí o meu vizinho, que não tem cerca, não tem muro, plantou um pé de frutas lá na parte que é dele. Eu posso perfeitamente, sem nenhum impedimento físico, ir lá e colher dos frutos que ele plantou. Por que eu não faço isso? Por causa da ética, né? Então, se tem lá um pé de banana e eu estou com muita vontade de comer uma banana amadurecida naturalmente, o que eu vou fazer? Eu vou lá no vizinho e falo: ô vizinho, me dá uma penca de banana. Aí é que a banana está amadurecendo, está muito boa. E é claro que ele vai dar, ele não vai achar ruim, né? A maioria dá. Ele não vai achar ruim por isso. Mas existe uma divisão ali. Não tem uma cerca, não tem um muro, mas eu sei quando eu estou na minha parte e quando eu não estou. Eu me lembro que a gente morava na zona rural e as cercas de proteção das propriedades eram muito ruins. Então era muito comum os animais de uma fazendinha passar para outra. Mas os proprietários sabiam: esse cavalo aqui é de fulano de tal. E não montava nele, avisava: ó, vem buscar aqui porque seu animal está aqui. O que é isso? Isso é ética. Isso regula as minhas atitudes. Quando eu faço isso, quando eu ajo de acordo com essa ética, eu estou praticando aquilo que nós chamamos de moral. Estou praticando aquilo que é certo ou alguns que é errado. Existe uma moral cristã, um modo de se comportar cristão. Existe uma definição cristã daquilo que é certo e daquilo que é errado. Esse é o ponto. Então nós vivemos numa sociedade que isso entrou em crise. Por quê? Porque criou-se a ideia de que a verdade depende de cada um, depende de como eu a interpreto. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o irmão Wilson, que pode não ser verdade para a irmã Sônia. E aí cada um tem a sua verdade. Ora, se nós vivemos num mundo em que cada um tem a sua verdade, então não existiria uma verdade absoluta. Porém, a Bíblia se apresenta como a verdade de Deus para nós. Então nós que servimos a Deus, somos guiados por essa verdade. E esse sentimento também se apresenta a nós quando a sociedade trata de questões como a sexualidade, em que não se tem uma moral que regula o indivíduo quanto à sua sexualidade. Desde que o indivíduo se sinta bem, está tudo bem. Esse é o pensamento lá do mundo. Só que esse é outro princípio contrário às Escrituras. Irmãos,
nós precisamos compreender que não dá para conviver com o pecado de maneira amigável. Pecado é pecado para todo mundo. Para as pessoas lá no mundo é pecado, para nós é pecado também. Outro ponto, as Escrituras dizem que a nossa vida pertence a Deus. E nós vivemos a nossa vida nesse corpo. Vocês já viram alguém criar um corpo humano? Vocês já viram algum cientista? Vamos criar um corpo humano aqui, vamos dar vida a ele? Não conseguiram isso ainda e não conseguirão. Então, o que eu quero dizer com isso? A minha vida e o meu corpo pertencem a Deus. Existe uma expressão que está sendo muito comum nos dias de hoje: meu corpo, minhas regras. Mas isso não serve para o cristão, sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o nosso corpo pertence a Deus. Aliás, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo de Deus, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Sabe o que isso significa, irmãos? Que se amanhã nós deixarmos de congregar nesse templo aqui e nós formos para um outro lugar congregar, Deus não vai permanecer aqui se alguém vier para aqui fazer esse lugar um ambiente de pecado. Não. Por quê? Porque Ele habita em nós. Então, não é meu corpo, minhas regras. Meu corpo, as regras da palavra de Deus. Esse é o ponto. Então precisamos entender que o crente não normaliza o pecado. O pecado continua sendo rejeitado. O pecado tem que ser resistido pelo ser humano. O pecado tem que ser resistido pelo crente. Pastor, e se eu como crente pecar? Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, quem se lembra do resto do versículo? Tendes um advogado. Para que serve advogado, irmãos? Advogado serve para interceder. Né? Quando alguém comete um crime, o advogado vai diante do juiz e intercede, né? Baseado em determinados princípios, para que ele não seja condenado. Cristo é o nosso advogado. Quando nós pecamos, nós clamamos por Ele, pedimos a Ele que nos perdoe, pedimos a Ele que nos limpe e nos purifique. Mas o crente não pode viver considerando o pecado como um bom vizinho. O crente rejeita o pecado. Queridos, que Deus queira nos abençoar, que nós possamos viver de maneira dedicada aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Aqui, gente. Seu Teté, pode ficar do lado de cá, ó. Fazer pose. Isso. Tira fotos. Irmã Isabel fica aqui ao lado do seu Teté. Seu Teté, eu estou sendo muito abençoado pela sua família. Já é o seu segundo neto que eu apresento, né? Graças a Deus. Está vindo aqui tio Levi, o primo, né, o Mateus, a tia Andresa, a tia Júlia, o tio Igor, né? Que bênção. A família na presença do Senhor, irmãos. Isso é muito importante. Isso faz parte do crescimento da igreja, né? Não só em números, mas em quantidade e qualidade. Eu quero ler um texto bíblico com vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 2, o versículo 22, diz assim:
Quando chegou o tempo de ser levado ao templo, a oferta da purificação de Maria, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Porque as leis do Senhor diziam: todo filho será consagrado ao Senhor. Nessa ocasião, os pais ofereceram também o sacrifício deles pela purificação conforme a lei de Moisés, um par de rolinhas ou 2 filhotes de pombo. Naquele dia, um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo, e ele era um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo, e vivia esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. O Espírito Santo o impulsionou para ir no templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor em obediência à lei, Simeão estava lá e tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, agora já pode despedir o seu servo em paz, pois eu já vi com meus próprios olhos a sua salvação, porque o Senhor preparou na presença de todos os povos. Ele é a luz que trará iluminação espiritual às nações, e será a glória do seu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito de Jesus. Nós, quando apresentamos uma criança ao Senhor, nós temos aqui um compartilhamento de responsabilidade. A primeira responsabilidade é dos pais, né? Do Brian e da Letícia. Vocês estão diante do primeiro campo missionário de vocês. Esse é o grande campo missionário de cada família: evangelizar os seus filhos. Eu nem vou perguntar se eles prometem trazer para a escola dominical, porque antes de nascer ele já estava vindo, né? Com certeza será aluno da escola bíblica dominical. Olha, ele gostou, viu? Ele gostou da escola dominical, viu? Ele sorriu aqui. Mas também o compromisso de ensinar a palavra de Deus. Vocês podem dar ao seu filho a vida mais confortável do mundo, mas ela não será plena se não estiver, com o privilégio dele conhecer a Deus e a sua palavra. E é uma responsabilidade nossa também como igreja, interceder pelo Samuel, como intercedemos pelas demais crianças da nossa igreja. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre essa família, sobre a vida do Samuel, e que ele tenha saúde, que ele seja abençoado por Deus com saúde, e que ele seja a alegria da Letícia e do Brian, E se Deus quiser, muito em breve a gente vai ver Samuel correndo aqui na igreja, viu? Hoje de manhã, o irmão Gladstone e a irmã Girlene estavam chegando, com os seus filhos, e eu comentei com um dos diáconos: meu Deus, aquela menina nasceu ontem. A Esther nasceu ontem, agora já está vindo com a revistinha para a igreja, E eu sei que muito breve nós veremos isso também com o Samuel. Eu quero pedir que você estenda a sua mão nesta oração, abençoando a vida desta criança. Se ele chorar, irmãos, não é porque ele não gosta de outros colos, porque ele estava no colo da Leia e não estava chorando. Se ele chorar é porque o meu colo é um pouco desajeitado mesmo, viu? Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de receber aqui na tua casa o Samuel, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor abençoou a Letícia e o Brian com esta criança, e eles estão compartilhando esta alegria conosco. Nós te agradecemos porque ele pôde nascer num lar cristão, ele pôde nascer num lar debaixo da tua bênção, Pai. Nós te agradecemos muito por tudo isso, e nós, ó Pai, o apresentamos a ti.
Nós o apresentamos ministrando sobre ele, invocando sobre ele as tuas bênçãos, as bênçãos para a vida diária, saúde, bem-estar, crescimento, alegria, que ele possa, Senhor, ser abençoado com tudo de bom que há nesta terra. Mas nós também intercedemos pela vida espiritual desta criança, que ele cresça, Senhor, conhecendo a tua palavra, amando ao Senhor. Senhor, nós não sabemos, mas pode estar aqui nos meus braços um futuro pastor, missionário, pregador, um instrumento nas tuas mãos, e é o que nós desejamos, Pai. Nós ministramos a tua bênção sobre a vida desta criança, te agradecemos pela vida dos avós, dos tios e primos que aqui estão, Senhor. Que seja a bênção do Senhor abundante sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do seu Espírito Santo seja sobre todos. E digamos juntos, amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Gente, ele é muito calmo. Gente, ele é muito calmo. Agora